Ofertando, e aí, preparado, treinando, afinco aí com os assuntos relativos à matéria informática? Nesse momento você sabe que você está apto a testar tudo que nós estamos aqui trabalhando. Ou seja, dá uma pausa no vídeo, vai lá, testa a ferramenta e aprende melhor o conceito, memoriza, fixa este assunto. Essa é a praticidade de você estar aí aprendendo o conceito, a realidade do que você encontra na prova e poder treinar aí automaticamente no seu próprio computador para que você possa ter a maior fixação do conteúdo. Essa é a sua vantagem diante dos outros concorrentes. Então vamos aí justamente trabalhar em alguns pontos da parte do Word que refere-se aí a algumas das suas ferramentas ainda da aba página inicial e também as ferramentas disponíveis dentro da aba inserir. Começando lá pela estrutura do bloco estilo, dentro da aba página inicial. O bloco estilo, ele vai apresentar os estilos de formatação dentro de um documento. Ou seja, eu quero formatar o meu documento de uma maneira mais prática e rápida, eu vou utilizar dos estilos de formatação. Então esse é o objetivo deles, tornar a estrutura mais simples de ser trabalhada. Essa é a ideia. Então com eles eu trabalho de que forma? Esse cara, você vai acionar ele, você vai notar que ele é expresso de que modo? Você tem ali a figura e tudo mais, mas só para tentar representar isso de uma maneira mais visual, você tem que aparece lá, por exemplo, o estilo normal, aparece ali para você o estilo título 1 e assim sucessivamente. Você tem estilo de legenda, vocês têm estilos de tabela, tem vários estilos. Mas claro, nos interessam aqui principalmente os estilos de título. E aí, por exemplo, você tem lá os estilos de título e subtítulo, que estão aqui associados em uma hierarquia. Então, estas duas estruturas estão vinculadas à mesma hierarquia, porque você tem a ideia do título e subtítulo, ponto. Quando você pega título 1, título 2, título 3, você tem uma outra hierarquia, que nem sempre vai estar aí subjetiva àqueles dois primeiros. Claro, tem como manipular isso. Qual é o principal objetivo de se utilizar os estilos de título? É avisar ao programa que você está indicando para ele que existe ali um título para um conteúdo, de forma que depois, quando você precisar, por exemplo, de algo como o sumário, ele será gerado automaticamente para você. Porque muitas pessoas reclamam que não conseguem criar um sumário. Aí eu vejo as pessoas lá sofrendo, colocando lá no sumário toda a ideia do título, aí escreve lá pontinho, 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 número da página, aí vai lá o próximo título, pontinho, 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 número da página, e fica nessa. Fora todo o transtorno, que daí chega ali e fala, putz, mas ficou com um pontinho a mais porque o vídeo ficou para frente. Agora puxa, tira o pontinho e não fica certo o alinhamento. Então as pessoas sofrem tentando fazer o sumário manualmente. Precisa sofrer? Não. Mas elas esperam que, ao utilizar lá dentro da aba referências, a ferramenta sumário, o programa cria o sumário sozinho. Sim, ele vai fazer isso, desde que você diga para ele o que é um título. Não adianta você chegar lá, olhar na aba referências, a opção sumário, e lá encontrar a opção que diz sumário automático. Ele vai ficar em branco se você não avisou a ele quais são os títulos. Então perceba essa importância dentro da estrutura. Não é só porque o texto está em negrito e centralizado que o programa vai conseguir olhar para esse texto e dizer, isso aqui é um título, então. Não, você quem tem que avisar isso para ele. Como? Você vai selecionar o título que você deseja aplicar a formatação e uma vez com esse título selecionado, esse texto selecionado, você vai dizer qual é o estilo. Ou seja, você vai lá no bloco estilo e vai selecionar o estilo. E aí um detalhe extremamente importante. Você às vezes tem o seguinte, você está editando um trabalho que deve seguir algumas normas, por exemplo, as normas da BNT. E as normas da BNT não são as mesmas que estão expressas aqui pelo programa. Então você vai ter que adaptar a essa estrutura. Como? Porque quando você seleciona o texto e aplica o estilo de título, ele vai, claro, dizer que é um título, mas também vai colocar alguma formatação. Normalmente, por exemplo, se você pegar no Word, na sua situação padrão, ele vai colocar esse título em azul. Então, pode ver que o próprio Word já puxa aí para o alfa, né? Ele já faz toda a propaganda, colocando tudo em azul. Exato. E ainda, o que ele traz ainda de referência? Ele vai colocar uma fonte específica, um alinhamento, um espaçamento entre linhas, tudo mais, ele vai ter essa formatação já pronta. E ela é diferente daquela que você precisa. E por vezes você faz o seguinte, você vai lá, escreveu o texto do título, formatou todo como deveria ser, e depois você lembra de colocar o título. Ferrou com tudo. Por quê? Porque quando você aplica o estilo, ele vai sobrepor a formatação que ali está. E aí por isso muitas vezes as pessoas não utilizam a ferramenta. É o contrário que você deve fazer. Você deve, primeiramente, digitar o conteúdo? Não necessariamente. Você pode até selecionar o estilo de título antes de começar até digitar o conteúdo. Mas vamos supor que você já digitou, você já tem o texto.
Então, a primeira coisa que você faz é selecionar esse texto e aplicar o estilo de título desejado. E depois você vai aplicar as devidas formatações, aquelas que você precisa. Então, você vai fazer isso na sequência. E ainda, como se não bastasse isso, você poderá utilizar a combinação destas ações junto ao pincel, a ferramenta lá usada para copiar a formatação. Ou você pode automatizar esses estilos de título para que eles sejam exatamente aquele que você precisa. E aí vamos por partes. Imagine o seguinte, que você tem esse título que está ali no seu documento. Tem aí a ideia do título e subtítulo, título 1, 2 e 3. Vou trabalhar aqui com o título 1, 2 e 3, que é onde ocorre a maior confusão por parte das pessoas. Por quê? Existem mais hierarquias. Você pode pensar no título 4, título 5, tranquilamente, mas o normal é até 3 níveis de título. Entenda como sendo o título principal, como sendo o subtítulo e como sendo o subtítulo. Então você tem a ideia do título 1, 2 e 3, não para dizer assim, esse cara aqui vai ser o título 1, esse aqui é o título 2, esse aqui é o título 3, por conta da ordem deles. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Não, esse número não é um número ordinal. Esse número é um número de hierarquia, de nível. Primeiro nível, segundo nível e um terceiro nível. É aí que você vai entender esse cara. Ou seja, vamos imaginar que esse título seja o título 1.0. Então é o título principal. Você escreveu o parágrafo de texto sobre ele e aí você vai criar um subtítulo a ele. Você vai criar o título nível 1.1. Então esse título é um título de nível 2, porque ele é 1.1. Se eu tivesse selecionado esse texto aqui, esse título, e aplicado o estilo de título 1, esse cara seria o título 2.0, caso eu tenha colocado o mesmo nível que esse cara de cima. Então a ideia do nível de hierarquia. Agora, se eu pegar aqui o outro título e dizer que ele é um subtítulo, ele vai ser o 2.1. Mas e se eu, ao invés de ter colocado o subtítulo aqui para esse cara, tivesse colocado o título 1, que seria o primeiro nível? Aí ele seria o 3.0. E se eu tivesse deixado naquela situação ali do primeiro exemplo proposto? Se eu tivesse colocado lá esse como sendo o título 1.1, sendo um subtítulo desse, que seria no caso a ideia do uso do título 2, ele dizer que esse título aqui é um subtítulo, mas desse título. Ou seja, um subtítulo desse primeiro. Eu vou aplicar um estilo de nível 3. Então esse cara vai ser aí este subtítulo, 1.1.1. Então a ideia é justamente baseada nesses aspectos. Tanto que você pode observar essa numeração usando lá a lista de vários níveis ou a própria numeração aplicada aos estilos de título. Você pode ver que lá na numeração vai ter esse item lá que tem o número e ao lado está título 1, título 2 e assim por diante, que é para que ele automaticamente se baseie com referência aos títulos que você utilizar. Então é um item automático. E aí qual é o problema? A formatação. Dentro dessa formatação você vai aplicar aquilo que você precisa. E como você faz isso? Primeiro passo foi dizer que é um título. Depois que você disse que esse título era um título de nível 1, você vai aplicar a esse título o negrito, você aplicar esse título itálico, o sublinhado, vai colocar a cor da fonte vermelha, vai colocar lá esse texto centralizado. Você fez todas estas ações. Então você aplicou esta formatação a este texto, que já estava previamente determinado como sendo um título. Então, podemos até incluir aqui essa descrição, dizendo que você já identificou ele como sendo um título de nível 1. Ainda você vai ter que fazer o seguinte: para que isso se torne dinâmico para os demais títulos de nível 1, ou seja, para que toda vez que você usar o título de nível 1, ele já deixe, não como o programa coloca por padrão, mas como você quer, você vai fazer o seguinte: você fez todo esse processo, vai selecionar novamente esse texto que já está com toda essa formatação aplicada e vai clicar com o botão direito do mouse sobre o estilo de título 1, lá dentro do bloco estilos. E aí você vai clicar com o botão direito, a primeira opção, você vai ler lá a primeira opção dizendo modificar para corresponder à seleção. Então você vai fazer com que esse estilo de título ele passe a representar esse estilo de formatação. Assim, toda vez que você utilizar o título 1, ele vai aplicar toda essa formatação, além de dizer que é um título, porque já está incluso no estilo de formatação. Você, como usuário, pode criar aí o seu próprio estilo de formatação. Ou seja, você vai lá dentro do bloco estilos e você vai notar que ele tem lá a opção para você expandir a sua propriedade, para que você possa, então,
criar o seu próprio estilo. Na verdade, esse cara vai abrir um painelzinho lateral, que é a lista de todos os estilos, para que você possa trabalhar com eles. Mas a vinculação dos estilos de formatação é algo extremamente prático, para que você use no dia a dia sem ter que ficar sofrendo. E o melhor de tudo é que depois, quando for utilizar o sumário, já vai estar montado o seu sumário sem se estressar. Já vai aparecer pronto, desde que previamente você use esses estilos. Então, um pré-requisito aí para trabalhar com o sumário são os estilos de formatação. O último bloco da aba página inicial é o bloco edição. No bloco edição, nós temos as ferramentas que simplesmente não se soube onde pôr e acabaram ficando por ali. Eram aquelas ferramentas que estavam dentro do menu editar lá no Word 2003 e agora vieram parar aqui. Tanto que a opção, você tem aí a opção localizar, substituir e selecionar. Selecionar que é meio novo aí no processo. A opção localizar tem flecha para baixo, ela indica mais opções, dentre as quais nós temos aqui as 3 opções: localizar, simplesmente assim, localização avançada e o ir para. Localização avançada é o que vai abrir a mesma janela do localizar e substituir, que é aquela janela antiga conhecida. O localizar, pura e simplesmente, é o mesmo que você utilizar a combinação de teclas atalho Ctrl mais o L, tá? Mais o L dentro da sua utilização. Então, o CTRL mais L vai abrir este cara, o localizar simples. A localização avançada é aquela que vai ser utilizada pelo localizar e substituir, tecla atalho Ctrl U aí no processo. Então, o que é esse localizar? Ele vai abrir um painel à esquerda da tela. Então, você pega lá a tela do Word, você tem ali as ferramentas e tudo mais, você tem o palco de edição, ou seja, a página do documento em edição, e à lateral esquerda dela vai aparecer um painelzinho. Esse mesmo painel ele apresenta 3 opções. Você encontra 3 abas dentro desse painel mais à esquerda. Então, logo acima deles tem ali as 3 abinhas destacadas. Quem são essas 3 abas? Uma delas, a primeira, é a opção do mapa de documento, que vai estar lá na aba exibição. A segunda são as miniaturas, ou seja, como se você quisesse visualizar miniaturas como se fosse lá dentro do PowerPoint, que você vê a miniatura dos slides. Ele mostra a miniatura das páginas que você está editando o documento. E a última opção, a terceira opção, é exatamente essa opção localizar, que vai ser aí indicada. Essa localização, ela pode ser citada também, e já foi citada em provas, como sendo uma forma de localização incremental. Ou seja, conforme eu vou digitando a palavra, ele já vai filtrando para mim os resultados aqui nesse espaço. Então, cada nova letra que eu digito, menos resultados vão aparecendo, mas aqueles resultados mais próximos ao que eu estou buscando. Essa é a forma de operação do localizar. Já a localização avançada vai partir da estrutura que eu vou digitar e vou depois mandar localizar no texto e se eu quiser substituir e tudo mais, eu teria esse acesso. Ir para é para que eu seja posicionado em algum aspecto do texto. Eu estou buscando a informação, mas eu quero só para ir para aquele ponto. Quero simplesmente ter um documento com 200 páginas e eu quero achar determinado assunto. Vou direto para aquele assunto. Essa é a ideia do ir para. O selecionar é uma ferramenta interessante para quando você vai trabalhar, por exemplo, com situações em que você tem uma imagem e essa imagem está, por exemplo, ao fundo do texto. Quando você coloca uma imagem para ser transparente, para que você tenha um texto sobre ela, quando você tenta selecionar a imagem, não é muito fácil. Então, ao utilizar a ferramenta selecionar, você vai lá e diz que você quer selecionar os objetos. Assim fica extremamente simples. Você vai no selecionar, escolhe ali a opção para o objeto, e aí você clica na imagem, mesmo ela estando ao fundo do texto, você consegue aí selecionar ela tranquilamente. Então esse é o objetivo do selecionar. Claro, tem outros dados, outros recursos, mas o que é mais interessante aí sobre ela é esta sua possibilidade de seleção adicional, o que ela oferece. Então com isso fechamos o bloco página inicial e vamos para a aba inserir. E a aba inserir ela tem vários detalhes, ferramentas e recursos extremamente peculiares. Dentre eles aí nós começamos a destacar o bloco páginas. No bloco páginas, você tem esta ferramenta de extrema atenção aí que você tem que ter sobre ela. Por quê? Porque a opção quebra de página, ela existe sim dentro da aba inserir, mas ela é uma única opção, é uma única quebra. Existem outras quebras presentes na aba layout de página, inclusive essa quebra de página,
Então esse é o cuidado que deve se ter. A quebra de página existe em dois lugares. Na aba inserir diretamente como quebra de página e na aba layout de página como a opção quebras e dentro dela eu tenho a quebra de página propriamente dita. Folha de rosto é uma folha onde você coloca aí com alguma arte, com algum efeito mais incluso a ela. Então ela vai criar aquela primeira página do documento com um monte de firulagem, frescuraiada toda. Página em branco é só para crescer novas páginas em branco a partir do ponto de inserção aí que você tiver no cursor. Às vezes você quer inserir uma página e para não ter que ficar lá enter, 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 colocando um monte de enter, você já coloca essa página em branco de cara. Então a vantagem aí do uso da opção página em branco que você pode estar aí se utilizando dela. Mas dentro dessas opções, além de você ter a opção quebra de grande importância, você tem aí o bloco tabelas, que na verdade só tem uma opção dentro do bloco tabelas, que é a opção tabela. Note que essa opção tabela, ela tem uma flechinha para baixo. E toda vez que eu tenho uma flecha para baixo, eu tenho mais opções. Então, dentre essas opções, vamos destacar aí quais são as principais e suas devidas características. Temos ali, por exemplo, a opção inserir tabela. Essa é direta. Cuidado. Por quê? Porque você nota que a opção inserir tabela é uma opção que irá pedir para que você determine quantas linhas e colunas você quer. Então, ao acionar essa opção, necessariamente será aberta uma janela para que você diga quantas são as linhas e colunas que você quer que seja criada uma tabela. Ou você pode simplesmente observar que acima destas opções existe uma malha de quadros, um monte de quadradinho, ou também chamado de reticulado, que conforme você seleciona esses quadrados, automaticamente você já vai observando no documento, lá na página em edição, que já vai montando essa tabela para você. Então você tem dois modos, já desenhando ela, mas você nota que por meio dessa janelinha aí de reticulados, há um limite de número de colunas e também de linhas, e caso você queira utilizar mais do que isso, você pode se utilizar da opção inserir tabela, e aí você vai lá discriminar diretamente por meio de um valor qual a quantidade de linhas e colunas de uma tabela. Já a opção desenhar tabela, também muitas vezes associada a um lápis desenhado e uma mão, aí não vou desenhar a mão aqui, vai sair uma desgraça. O que vai acontecer? Você vai ter que o cursor agora vai ser a sua ferramenta para a criação de uma tabela. De modo que você vai clicar e arrastar. Ele vai fazer uma linha, ou vai fazer uma coluna. Mas aí você vai lá, clicou, arrastou, clicou, arrastou, clicou, arrastou. Aí você vê que clicou, e arrastou para cá, clicou e arrastou para cá e para cá de novo. Ou seja, ele se torna prático, é interessante usar o desenhar tabela quando? Quando eu tenho que desenhar tabelas, por exemplo, onde a minha estrutura ela não vai seguir um padrão muito rígido. Porque a tabela, quando você vem aqui no inserir tabela ou já vai para o desenho, ela já vai montar certinho, linhas e colunas. Quando você precisar unir, você vai ter que se utilizar das ferramentas de tabela, como por exemplo, mesclar células, para poder remover aquilo ali. Agora, se a tua tabela tem uma ou outra coisinha assim, é mais vantagem, seria a tabela já toda reticulada e depois montando, mesclando as células. Agora, se você tem uma tabela onde há uma parção dos dados maior, ou seja, os dados estão mais dispersos, há uma organização diferente da tabela, é interessante você usar o recurso desenhar tabela, porque você vai desenhá-la mais livremente, de acordo com a sua necessidade. Ali também você encontra a opção planilha do Excel, o que se parece um tanto estranho, porque você está dentro de um documento de texto e aparece a referência para inserir uma planilha. Sim, é para inserir uma planilha. Ou seja, a pergunta que cabe aqui é que eles vão colocar lá para você, é possível inserir uma planilha dentro de um documento de texto do Word? Sim, dá para inserir, está aqui um dos caminhos. Existe outro, existe a opção objeto, que também pode ser utilizada para essa finalidade. Mas você veio por aqui. O que ocorre é que ao acionar tal opção, ele vai apresentar para você, em meio à edição aí do documento, ou seja, em meio à página que você está editando, vai aparecer ali dentro uma estrutura, a estrutura da planilha. Só que, enquanto você identifica essa estrutura de planilha, você também deve ter notado que todas as barras de opções, ferramentas, abas que você tem ali em cima, elas mudaram e ficaram mais a cara do Excel do que as ferramentas do Word. Claro, porque no momento você está editando a planilha. Quando você encerra tal edição, ou você clica fora dela, e aí você observa que volta ao Word ser trabalhado, e essa planilha, ela se torna aqui dentro uma imagem. E aí que tem que ter um cuidado. Por quê? Porque as estruturas do tipo linhas,
que não irão aparecer na impressão, aqui aparecem. Se você pegar o reticulado ali, as linhas de grade que o Excel não imprime por padrão, porque elas são aquele tom de cinza, aqui elas vão aparecer como uma imagem, logo irão aparecer na impressão. Então, certo cuidado na utilização da estrutura da planilha dentro de um documento de texto, por conta desses recursos aí. Mas você vai poder utilizar todas as ferramentas e recursos da planilha normalmente. A única coisa é que você vai estar limitado a essa planilha apenas ali dentro. Tanto que tem uma das outras opções, aqui já podendo adiantar ela, que é a opção gráfico também presente na aba inserir, que ela vai estar vinculada a algo similar. Por quê? Quando você escolhe a opção para inserir um gráfico, necessariamente é aberta uma janela do Excel com uma planilha para você inserir os dados. Então ele já mostra essa identificação ali dentro para você. Então a planilha do Excel pode ser inserida por aqui. Tabelas rápidas, ele já mostra algumas tabelas mais prontas. Na verdade é mais vinculado àquela organização de tabela já com uma formatação padrão para título de coluna, título de linha. Então ela já traz aí vários exemplos diferentes. Essas são as tabelas rápidas. No bloco ilustrações, temos algumas ferramentas importantes, como por exemplo, imagem, tranquilo, é para pegar uma imagem do computador, seja qual for o formato dela. Então aqui eles perguntam, qual é o formato? O formato pode ser o formato GIF, pode ser o formato PNG, pode ser o formato JPEG, pode ser o formato JPG sozinho também, pode ser o formato BMP. Então tem vários formatos que podem ser utilizados para inserir uma ilustração. Você vai pegá-la do computador. Clipart são aqueles desenhos bem antigos que você utilizava. Esses cliparts eles vão permitir aí que você trabalhe, por exemplo, com ferramentas de animação, né? E você usava bastante isso lá. Mas aqui você vai usar eles de uma maneira mais sucinta, só o desenho, sem animações realmente. Formas, são aquelas formas onde você tem lá a caretinha, você tem lá o desenho do raio, você tem lá o desenho do coraçãozinho. Então são essas formas, os balões de conversa. Então são formas que você pode estar incluindo num documento para fazer algum destaque. Smart Art é algo novo, criado aí a partir do Office 2007 e que se mantém dentro do 2010. É para você criar aí os esquemas de formatação. Então você tem lá a estrutura onde tem pirâmide, esquema de lista, processo. Então é interessante você observar quais são as estruturas do Smart Art. A opção gráfico, aí já citada, a existência dela e também a sua forma de trabalho, vinculando uma planilha para que eu possa ter a base de dados para a criação de um gráfico, posso alterar o tipo de gráfico tranquilamente quando necessário, então é uma característica. Ferramenta instantâneo é uma ferramenta nova. Essa ferramenta veio aí a partir do Office 2010. O que ela oferece de recursos? A ferramenta instantâneo, ela permite você tirar foto da tela. Mas qual a sua vantagem em comparação à ferramenta captura de tela? É que essa daqui, ela te dá um tempo para que você faça alguma ação antes da tela ser congelada para que você tire a imagem da tela. Ou seja, na ferramenta de captura do Windows, no momento que você aciona, ele já congela a tela. Aqui, ele vai te dar um tempo, vai minimizar a janela do Word, vai esperar um pouquinho, você consegue clicar em algum botão e aí você tira a foto. Ou seja, salve esta opção, porque assim me facilitou a vida um monte para criar todos esses materiais que você tem acompanhado. É a grande ferramenta aí que torna fácil a minha vida para tirar essas fotos. Tem muita coisa que eu teria que ficar tirando print screen, senão não conseguiria tirar foto, mesmo que fosse com a ferramenta de captura. Recurso extremamente interessante aí. E você já traz a imagem direto para dentro do próprio Word, tanto da miniatura da tela ou da janela do programa, você já joga direto ali dentro do documento em edição. O bloco Links é bem tranquilo. O que o bloco Links oferece? A opção Hyperlink também pode ser inserida aí ou acionada pela opção da tecla de talher Ctrl K. O indicador é como se você criasse uma âncora dentro do documento em edição para que você possa depois criar um link apontando para ela. É como se você criasse uma navegação dentro do documento. Ou seja, aqui é a referência clara, a ideia de que com um editor de textos, com o Word, você consegue criar, por exemplo, uma estrutura de uma página da internet, tanto que tem um formato HTML para ser utilizado. Então você consegue criar isso. A ideia é de navegar dentro de um documento, para isso que serve o indicador. A referência cruzada vai ser usada para que você possa apontar partes do documento, como por exemplo, conforme figura tal, conforme a estrutura lá de uma tabela, conforme um quadro. Então você vai conseguir apontar algo que você tem no texto, para que por isso eu possa criar aí a estrutura do sumário e outras coisas que podem também ser criadas com base nessas referências que foram citadas. Porque uma vez que você coloca uma figura, tem que referenciar, tem que explicar ela em um texto. Então é para isso que serve a referência cruzada.
Bloco cabeçalho e rodapé, primeira importância dele é saber que ele está na aba inserir. É esse o fator mais importante, saber que ele está aqui agora. Porque nas versões do Office até o 2003 era na aba exibir. Então cuidado, aqui é no bloco inserir. E você tem a opção cabeçalho e rodapé separadas. Mas isso não vai mudar em nada a situação. Por quê? Quando você insere o cabeçalho, você tem lá a página do documento. Quando você marca ali, ó, eu quero colocar o cabeçalho. Beleza, você pode escolher um estilo de cabeçalho, até bonitinho, que tem ali na lista para você optar, mas ao mesmo tempo que o cabeçalho é colocado com o estilo que você quis, o rodapé também aparece lá ao final da página. Claro que sem o estilo. Você pode depois estar acrescentando isso, olhando aí, usando um outro rodapé necessário. Você também tem a opção de numeração de página. Claro, que é óbvio. Por que numeração de página está no cabeçalho e rodapé? Porque é onde tranquilamente você vai usar ela. Você vai usar ela normalmente ou no cabeçalho ou no rodapé. E aí você vai escolher a posição que você quer dentro da estrutura. Uma das informações importantes é que a numeração de página dentro do Office 2010 também pode ser acrescentada ou utilizada aí na lateral da página. Então você consegue falar, não quero nem no cabeçalho nem no rodapé, eu quero do lado da página. Ela permite que você faça isso sim, sem problemas. Lembre-se que as propriedades de formatação do número de página, elas vão ser apoiadas na estrutura da seção. Então cada seção do documento é que pode ter uma única formatação do número de página, uma única formatação do cabeçalho e rodapé. Ou seja, em uma única seção você não pode ter dois cabeçalhos diferentes. É o mesmo para cada seção. Então, se você quiser em um único documento ter cabeçalhos diferentes, você vai ter que usar seções. Ou seja, eu tenho aqui um documento que tem lá várias páginas, mas as duas primeiras páginas não podem ter cabeçalho porque é a capa e a folha de rosto. Então não posso pôr nem número de página ali, mas as outras têm que ter número de página. Então eu vou ter que criar uma seção ao final desse processo, dessa página de folha de rosto, para que nas próximas eu possa trabalhar aí com o recurso adequado, com a numeração adequada. Então formatações válidas para cada seção. Dentro da aba de inserção, você tem o bloco de edição de texto. Esse bloco de texto, ele tem menos referência nas provas, mas algumas extremamente importantes. Por exemplo, caixinha de texto, aquela velha caixa de texto que você vai escolher para colocar ela de uma maneira mais solta dentro da página. As partes rápidas, você tem vinculação tanto com a ideia de caixa de texto como a ideia de dados, campos para serem preenchidos. Então ela mistura esses dois aspectos. Agora cuidado com o Word Art, porque o Word Art é a mesma coisa que a opção efeitos de texto presente dentro lá da aba página inicial. Então cuidado, ele não é mais aquele Word Art que você conhecia antigamente. Aquele Word Art que tinha formatação de texto assim, aquele Word Art que fazia o texto parecendo uma faixa, ele não é mais esse formato. Hoje ele é trabalhado como sendo os efeitos de texto. Então cuidado, não misture aí mais as referências. Letra capitular é aquela letra que você vai pegar maior dentro de algum texto. Por exemplo, eu quero escrever lá algum artigo. Então a sequência do texto começa normal e ela vai ocupar como se fosse 2 linhas, 3 linhas de um texto. O tamanho da letra. Você pode dizer que você quer trabalhar só com uma letra, com esse tamanho, ou 3, ou 4, ou que a primeira palavra inteira seja maior. É a ideia de que você utiliza quando vai iniciar algum capítulo. Claro que normalmente em livros, mas de obras literárias e não de obras científicas ou técnicas. Então, um recurso aí para tentar mais chamar a atenção, identificar realmente o início de um capítulo. Então, processo da letra capitular. Linha de assinatura é só para que você possa identificar e criar um padrão de uma assinatura. Por exemplo, eu tenho lá a minha assinatura, toda vez eu tenho que colocar lá, fazer uma linhazinha e colocar fulano de tal, diretor disso, diretor daquilo, gerente disso, gerente daquilo, meu nome, e aí para poder assinar. Essa é a ideia dessa linha de assinatura. Ela já cria essa estrutura automaticamente ali para você. Claro que você vai ter que ter a configuração prévia dela. Data e hora é um carimbo de data e hora, imprime ali dentro a ideia da data e a hora atual do sistema para que você possa utilizar. E aqui a opção objeto. A opção objeto é importante para que você possa lembrar que é possível, por meio dela, inserir dentro de um documento de texto também a opção de uma planilha, ou também eu posso inserir aqui, por exemplo, a estrutura simples, básica, de uma apresentação do PowerPoint. Sim, é possível colocar dentro de um documento de texto também uma apresentação de slides. Então é aqui que você
vai buscar esta possibilidade, opção objeto. Então ela também está dentro da aba inserir para que você faça acesso dessa ferramenta. Por fim, você tem o bloco símbolos, onde você tem a opção equação, que na verdade utiliza aqui o equation por trás dela, para que eu possa criar coisas capetódicas, como por exemplo, fazer o somatório de i fatorial, onde que i começa em 0 e esse i termina em 5. Então eu quero o somatório desse i fatorial. Então não vai ser só o fatorial de 5, é o fatorial de 5 mais o fatorial de 4, mais o fatorial de 3, mais o fatorial de... e assim por diante. Mas eu não quero que ele calcule, eu só quero desenhar essa desgraça toda. É para isso que ele serve, para facilitar a edição. E muitas vezes, em meio a alguma fórmula, eu preciso colocar um símbolo diferente. Como, por exemplo, eu preciso colocar lá um símbolo da flechinha de implicação lógica. Eu preciso colocar lá o símbolo do ohm, porque eu estou fazendo uma referência a alguma fórmula de física, e assim por diante. Então, os símbolos, eles normalmente são usados em fórmulas ou na escrita direta de um texto. É bem tranquilo essa parte aí também. Pegando aí essa matéria, todos esses pontos vistos, vamos aos nossos exercícios. O Word 2010 oferece a opção sumário, que relaciona automaticamente os índices. Para tanto, é necessário que os títulos e subtítulos, por exemplo, sejam formatados utilizando os estilos de título. É exatamente como vimos aí logo no comecinho, falando a ideia da necessidade. Para que o sumário seja utilizado adequadamente, eu preciso dizer ao programa quem são os títulos, para que ele possa realmente identificá-los e a sua localização na página devida. Tranquilamente correta essa questão. Próxima questão. Uma das grandes vantagens do uso de um processador de texto é a utilização de estilos. No Microsoft Word 2010, os estilos internos, como por exemplo o título 1 e título 2, podem ser utilizados para gerar automaticamente as notas de rodapé, o estilo rápido normal, a lista de parágrafos, a tabela de conteúdo sumário ou os cabeçalhos e rodapés. Pegadinha essa questão, ainda que ela colocou ali para nós entre parênteses, o que era essa tabela de conteúdo, sumário, expresso. É exatamente para isso que servem os estilos. Não só para isso, mas eles vão auxiliar na inserção e na criação do sumário. Também você, quando utilizar os estilos próprios de legenda, estilo próprio para identificar quadro, tabela e tudo mais, é interessante para que você possa criar a lista de figuras, lista de tabelas, também com essa mesma linha de raciocínio, poder identificar as informações. Então perceba a importância dos recursos de estilo dentro da formatação do texto. Quem já teve dificuldades, quem já teve que trabalhar com a formatação do texto, sabe o quanto sofreu com isso, simplesmente por não conhecer tal pré-requisito. Espero ter ajudado você bastante no dia a dia e também, principalmente, para a sua prova de concurso. Um forte abraço e até mais!